Beleza, então, galera, vamos começar com o nosso primeiro treininho, bem de boa, e depois a gente vai aumentando a dificuldade, vai aumentando a complexidade. Né? Olha só o que está dizendo. Eu tenho uma bandeira, essa bandeira possui 5 faixas verticais. Né? Deixa eu até fazer o desenho da bandeira aqui para fixar bem as ideias. Então tá, gente, está aqui a bandeira com as nossas 5 faixas. E a questão está dizendo que eu tenho 3 cores, né? Verde, laranja e azul. E eu quero pintar cada faixa de uma única cor. Tá bom? Então a pergunta é de quantas maneiras podemos pintar a bandeira, né? Percebe que nesse primeiro treininho está livre, não tem restrição nenhuma. Então a partir de agora o tio vai dar aquele tempinho no relógio, no cronômetro e logo em seguida a gente confere. Bom, queridos, super simples, né? Esse nosso primeiro aquecimento aí para esse Mathflix. E basicamente o que eu tenho que fazer? Olha só, a primeira faixinha eu tenho 3 possibilidades, né? Posso pintar de verde, posso pintar de laranja, posso pintar de azul. Para a segunda faixa, bom, ele não falou nada, entendeu? Que tem que ser cor diferente. Então aqui eu tenho 3 possibilidades também, né? 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Aí vai ter gente que vai dizer, ah, mas não vai ficar bonito. Querido, não interessa se não vai ficar bonito. Né? A partir do momento que ele não falou que as cores têm que ser diferentes, eu posso pintar da cor que eu quiser. Tá? Então o que tem que fazer aqui? Só multiplica, né? O princípio multiplicativo fala para multiplicar as possibilidades. Então vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E isso fazendo a continha com calma, né? Vai dar 3 elevado a 5. E 3 elevado a 5 é 243, tá bom? Realmente, só para aquecer, gente, porque é bem de boa, né? Essa questão é a essência do princípio multiplicativo, tá bom? A partir de agora, vamos aumentar um pouquinho a dificuldade e vamos passar então para o treininho 2. Olha só então, galera, treininho 2 é a mesma situação, tá? A mesma bandeira, 5 faixas verticais, né? Eu continuo tendo 3 cores, só que agora tem uma condição a mais, hein? Que de repente a gente vai ter que pensar um pouquinho como é que entra na lógica, que é o seguinte, faixas consecutivas, né? O que significa consecutiva, gente? Lado a lado, né? Aquela faixa que está ao lado da outra não podem ser pintadas com a mesma cor. Tá? Então, se eu escolhi verde aqui, essa aqui não pode ser verde. Tá bom? De novo, vou dar um tempinho, cronômetro na tela e logo em seguida a gente confere. O que eu quero saber é de quantas maneiras eu posso pintar a bandeira, tá, gente? Então, tempo na tela. Bom, queridos, eu não sei o que vocês fizeram, mas essa questão também é uma questão que dá para a gente fazer com o princípio multiplicativo. Né? Porque olha só,
a gente sempre pensa assim, ó, que eu estou pintando uma faixa de cada vez. Tá? Isso é importante. Para organizar a questão, eu estou pintando um objeto de cada vez. Tá? Então, eu vou começar por essa faixa aqui. Essa faixa está livre, né? Posso pintar da cor que eu quiser. Então, aqui eu tenho 3 opções, 3 possibilidades, né? Verde, laranja ou azul. E aí, gente, eu vou pintando de novo. Eu vou pintando uma de cada vez. Então, por exemplo, a cor que eu usei aqui, tá? Eu tenho que lembrar que eu não posso usar na segunda. Né? Faixas consecutivas não podem ser pintadas com a mesma cor. Então, quantas opções eu vou ter aqui na segunda, gente? Isso, né? Vou ter 2. Né? Por exemplo, se eu pintei de verde, isso é uma coisa que eu recomendo fazer, tá, gente? Porque daí fica bem visual a coisa, né? Digamos, eu pintei a primeira de verde, tá? Se eu pintei a primeira de verde, eu não posso repetir o verde aqui. Então, aqui eu só tenho laranja ou azul, entendeu? Por isso, 2 possibilidades. Aí olha só, gente, presta bem atenção no que o tio vai dizer agora. Digamos que eu pintei a segunda de laranja, tá? Quantas possibilidades eu tenho para a terceira? E isso, né, eu tenho 2 possibilidades. Né? Por quê? Porque tem o azul, só que o verde volta, né? Eu posso usar o verde aqui, entendeu? Então toma muito cuidado com isso, gente, que eu já vi uma galera botar 3, 2, 1. Não é 3, 2, 1. É 3, 2, 2, né? Porque aqui eu posso pintar de verde ou azul. Tá? E da mesma forma, né? A cor que eu usei aqui, eu não posso repetir aqui. Então eu tenho 2 possibilidades. E essa cor aqui, eu não posso repetir aqui. Então eu tenho 2 também. Tá? Dá para fazer direto, esse treininho 2, dá para fazer direto pelo princípio multiplicativo. E aí, gente, é só multiplicar e ser feliz, né? Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar, vamos ver, aqui vai dar 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 3 vai dar 48, né? Então eu tenho 48 possibilidades de pintar a minha bandeira. Tá bom? Segredo, gente, para não errar uma questão desse tipo, é tu ir pintando faixa por faixa, passo a passo, como a gente vai fazer depois nas questões da OBMAP, tá? A gente vai usar exatamente essa técnica, exatamente essa ideia. Mas beleza, gente, eu acho que para alguns de vocês, né, que já viram aí os treinamentos, eu acho que tá fácil ainda, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, o tio vai colocar um treininho 3 com uma complexidade ainda maior para ver se a gente consegue fazer a contagem. Show de bola, galera! Treininho 3 na tela. A mesma situação, a mesma bandeira, professor, eu não aguento mais essa bandeira. Pois é, mas mais umzinho, tá? Mais umzinho e daqui a pouquinho a gente já passa para as questões da OBMAP. Mas, ó, 3 cores e agora eu tenho 2 condições, tá, gente? Faixas consecutivas não podem ser pintadas com a mesma cor, então estou mantendo a mesma coisa de antes, só que agora eu coloquei isso aqui também, ó. Todas as cores devem ser usadas. Tá? Então eu tenho obrigatoriamente que usar o verde, o laranja e o azul. Tá? O que eu estou dizendo aqui, gente? Eu estou dizendo que não pode ter uma bandeira, por exemplo, só verde e laranja. Tá? Então, de certa forma, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer para contabilizar isso aí. Vou colocar de novo um tempinho na tela, no cronômetro, e logo em seguida a gente confere.
Bom, queridos, não sei se deu certo, não sei se saiu, mas vamos lá, vamos conferir. Basicamente, como é que eu pensaria nessa questão? Bom, a gente já fez a questão com a primeira condição, com faixas consecutivas não podem ser pintadas com a mesma cor, a gente acabou de fazer, deu 48, tá bom? Então a única coisa que está me atrapalhando a vida é essa última condição aqui, ó, que todas as cores devem ser usadas. Tá? Só que nesse caso, gente, como é que eu pensaria? Eu pensaria assim, é mais fácil a gente calcular os casos proibidos. Quais são os casos proibidos aqui, gente? Os casos com duas cores. Entendeu? Porque com uma cor só é impossível, né? Não esquece, faixas consecutivas não podem ser pintadas com a mesma cor. Então eu não posso pintar verde, 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 isso aí não dá, não tem jeito. Mas assim, ó, com duas cores até que dá. Eu posso fazer verde, laranja, verde, laranja, verde. Entendeu? Esse é um caso proibido. Esse é um caso que agora no treininho 3 não pode. Entendeu? Então eu acho que é mais fácil, gente, a gente calcular o que não pode. E aí a gente desconta do total. Porque a gente já sabe, a gente já fez a conta, o total de possibilidades, claro, total considerando essa primeira condição, mas o total a gente já viu que é 48. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o que não pode. Então a gente vai colocar aqui com toda a paciência do mundo, casos proibidos, e aí a gente vai ver quantos casos eu tenho usando duas cores. Só que toma cuidado aqui, gente? Porque usando duas cores também eu tenho 3 possibilidades. Eu posso usar verde e laranja, eu posso usar verde e azul e eu posso usar laranja e azul. Tá? Então deixa eu dividir aqui em 3, Verde e laranja, que mais? Verde e azul e também laranja e azul. Mas tem uma vantagem aqui, gente, que assim é simétrico, Então, por exemplo, se tu vê o verde e laranja, automaticamente tu vai saber o verde e azul e tu vai saber o laranja e azul também, tá bom? Então vamos concentrar a atenção um pouquinho aqui no verde e laranja, E a minha pergunta é, quantas possibilidades eu tenho usando somente verde e laranja? E aí essa resposta é muito direta, gente? Porque são duas, Olha só, eu posso começar com verde, aí se eu começar com verde eu tenho que colocar laranja, verde, é obrigado, forçado, não tem como, e eu posso começar com laranja, Para quem quiser, gente, vamos fazer também aqui um princípio multiplicativo, só para vocês entenderem o que eu estou falando, Eu quero saber quantas opções eu tenho com verde e laranja, tá? Aí o que eu faço? Para a primeira eu tenho 2 opções, posso escolher o verde ou o laranja, tá? Mas aí a partir do momento que eu escolhi, a segunda é obrigatória, Tipo, se eu escolhi verde, aqui tem que ser laranja. Então aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma e aqui tem uma. Multiplicando tudo isso, realmente tem que dar 2, gente? Não tem jeito. Então, nesse caso proibido aqui, especificamente, eu tenho 2 opções, tá? Aqui eu também vou ter 2, simetria, e aqui eu também vou ter 2. Então, quantos são? Aí a pergunta que não quer calar, quantos são os casos proibidos? Casos proibidos são 6, 2 daqui, 2 daqui e 2 daqui. E para saber, finalmente, para saber o total, é só descontar, gente? A gente pega todos os casos e desconta os casos proibidos, e daí a resposta certa vai ser 42 possibilidades de pintar a bandeira, tá? Então deixa o tio colocar a resposta final aqui. A resposta final nesse caso, nesse treininho, vai ser 42 opções de pintar a bandeira.